Quando Deus responde a nossa oração. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e o 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus fala conosco. Ele nos revela a sua vontade de várias maneiras, de várias formas. E a comunicação é quase sempre individual. O relacionamento é pessoal. E Deus vai falar da forma que você compreender melhor. E não do jeito que outros queiram que você entenda. E entenda uma coisa, não dá para empacotar a forma como Deus fala conosco. Por isso será sempre entre você e Deus. E quero começar aqui falando sobre a Bíblia como uma dessas formas de comunicação. A Bíblia que tem sempre uma mensagem de Deus para nossas vidas. Principalmente quando baixamos a guarda, lemos com humildade, oramos e meditamos nela. Deus fala conosco através da vida de seu Filho Jesus Cristo. E às vezes Deus fala diretamente conosco. E nesse caso, é muito importante sempre avaliar qualquer mensagem recebida à luz das Escrituras, para que não haja engano, para que não haja distorção. Obviamente precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a falar com Deus, a dialogar com o Senhor. Mas também precisamos aprender a ouvir as respostas do Senhor. Porque muitas vezes Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo e continuar a nossa busca pelas coisas do alto. Porque quem se aproxima de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, aprende a ouvir a sua voz. João 6, versículo 45 diz assim: está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Talvez hoje você esteja precisando de uma resposta de Deus para a sua vida. E eu queria usar a Bíblia como uma referência para uma possível resposta para você. Porque talvez você hoje esteja dizendo ou pensando que algo é impossível. Enquanto isso, Lucas, no capítulo 18, versículo 27, diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez você hoje esteja dizendo que está muito cansado. Talvez você esteja realmente muito cansado. E Mateus 11, versículo 28 ao 30, te responde assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo que ninguém te ama. Enquanto isso, Deus diz que ama muito você. E ele diz isso em João 3,16, onde lemos:
Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você esteja orando ao Senhor, dizendo que não aguenta mais a situação que você está vivendo. Enquanto isso, Deus te responde no Salmo 91, versículo 15, dizendo assim: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Talvez você esteja dizendo hoje que não consegue entender tudo o que está acontecendo na sua vida. E Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos a seguinte resposta para esse tema: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Talvez você esteja dizendo que não tem mais forças para suportar. E Filipenses 4, versículo 13, te responde assim: tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que te fortalece, meu irmão, minha irmã. Não é através da sua força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus que você vai conseguir suportar. Talvez você esteja dizendo hoje que não é capaz. Enquanto em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, encontramos uma resposta que diz assim: que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Talvez você esteja dizendo hoje que isto não vale a pena. E encontramos uma resposta muito interessante para esse tema em Romanos 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez hoje você esteja dizendo que não consegue perdoar, que não pode perdoar, que não pode se perdoar. E Deus diz: eu já te perdoei. E 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja dizendo e se sentindo vazio, sentindo um vazio na alma. E Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos responde assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glorificado seja o Senhor. Talvez você esteja com medo, orando ao Senhor, sentindo temor, sentindo medo. E o Senhor te responde em Josué 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Talvez você esteja dizendo e se sentindo ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada com as coisas da vida. Enquanto isso, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de cada detalhe.
Por mais que você não esteja conseguindo enxergar agora, lá na frente você vai entender o quanto Deus estava cuidando de você. Talvez você esteja dizendo que não tem fé suficiente. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Talvez você esteja dizendo que não é inteligente o suficiente. E Tiago 1, versículos 5 e 6 te responde: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Talvez você esteja dizendo que se sente sozinho, sozinha. E Jesus te responde em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida neste dia, livrando e guardando o seu lar. Deus te abençoe.